Boa tarde, eu sou a Débora Setton, mestre em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Mackenzie de São Paulo. Minha área de pesquisa é sobre os mapas na arte contemporânea brasileira. Hoje eu vou falar sobre as cartografias imaginadas de Jaime Laureano. O tema da cartografia na arte não é novo, vários autores já trataram a relação do discurso do mapa com representações artísticas. Neste artigo, pretende-se compreender um recorte desse tema, a relação de identidade nacional de Benedict Anderson com as obras cartográficas de Jaime Laureano. A pergunta que veio antes, o mapa ou território, é bastante comentada por diversos autores consagrados em vários campos do conhecimento. Ao longo da história, é possível observar que os mapas foram utilizados como uma forma do domínio do discurso por parte daqueles que detinham o poder. Benedict Anderson foi historiador e cientista político, especialista na política e na história da Indonésia e do Sudeste Asiático. O livro Comunidades Imaginadas proporciona, entre outros pontos, reflexões sobre a identidade nacionalista e a simbologia dos mapas. Usando como estudo o Sudeste Asiático colonial, 3 pontos são destacados como centrais para a temática: a definição de país, de mapas históricos e de mapa como logo. É válido destacar, fazer a observação aqui, de que no livro o autor apresenta a ideia de nacionalismo como identificação social e não como ideologia política. O autor descreve que foi apenas no fim do século XIX e início do século XX que as lideranças tailandesas entenderam o conceito europeu de fronteiras como, abre aspas, segmentos de uma linha contínua no mapa, que não correspondia a nada visível no chão, mas que demarcava uma soberania exclusiva contida entre outras soberanias, fecha aspas. A partir deste entendimento, as autoridades deixaram de utilizar os termos originário Krung e Muang, desculpa se eu não faço a pronúncia correta, que representam território por capitais sagradas e centros populacionais visíveis, e adotaram a geografia europeia no sistema de educação e consolidaram, então, o termo país, representando um espaço físico delimitado por fronteiras invisíveis. Na sequência, o autor descreve que, com o avanço dos europeus nos territórios do sudeste da Ásia, as terras foram delimitadas e divididas entre os colonizadores, independente das demarcações anteriores ou dos povos que ali viviam. Este processo culminou posteriormente no surgimento dos mapas históricos, que continham uma narrativa cronológica político-biográfica do território, na intenção de validar toda a história colonial, e essa história, então, foi absorvida pelos estados coloniais e estados nacionais como um discurso próprio de identidade. O mapa como logo surge do costume que haviam dos mapas imperiais de colorir as colônias de acordo com a tinta imperial. Então, por exemplo, as colônias britânicas eram pintadas de vermelho, as francesas de azul e assim por diante. Anderson sugere que, dessa forma, as colônias se assemelhavam às peças de um quebra-cabeça, que poderiam ser desprendidas do contexto geográfico, de tal ponto que converteu o desenho da forma fronteiriça da colônia em um signo por si só, podendo ser desenhado e redesenhado, impresso, transferido e repetido infinitas vezes, se transformando num ícone de nacionalismo. Jaime Laureano é um artista paulistano com diversas exposições em renomadas instituições brasileiras e internacionais. É um artista jovem e tem uma produção com bastante reconhecimento desde 2010. O mapa tem sido um elemento recorrente em seus trabalhos, que aborda questões como pertencimento e identificação brasileira, sobre a ótica da violência histórica da formação nacional, desde a época da colonização. O artista investiga como as representações dos mapas históricos exercem influências nas políticas culturais e sociais contemporâneas, traz luz à violência racista e periférica e trabalha o mapa como ferramenta de identidade histórico-étnica e não territorial. Laureano trabalha, em geral, com materiais que são fáceis de serem encontrados em comércios comuns, como tecido, madeira e ferramentas de trabalho. O importante material de destaque presente em muitas obras é a pemba branca, um giz utilizado em rituais de Umbanda. Em diversas séries de trabalho, o artista trabalha redesenho de mapas históricos, feitos justamente com pemba branca e lápis dermatográfico, em tecidos de algodão nas cores preto, vermelho e branco, como exemplo desses materiais de fácil acesso. Vou falar agora um pouco de algumas obras que eu selecionei para trazer dele. A primeira é Combate número 1, de 2017. A obra apresenta um mapa das capitanias hereditárias.
Mas o mapa instalação, no caso, ele é feito com ferramentas e instrumentos de trabalhos rurais, apoiados na parede, questionando um pouco a quem pertence as terras brasileiras exploradas, e ao mesmo tempo exemplifica a efemeridade da narrativa do trabalhador do campo, que apesar de ser contada popularmente, não pertence aos livros de história. Em Êxodo de 2015, na obra é apresentada dois pedaços de tecido sobrepostos um sobre o outro, simulando bandeiras. Na bandeira do fundo, então vamos chamar de bandeira, está desenhado um mapa da África, com lápis cinematográfico na fronteira e preenchido com pemba branca. Na da frente, o mapa do Brasil, apenas com a fronteira demarcada. Além da relação óbvia do ex-escravagista forçado da África para o Brasil, pode-se também debater, através dessa obra, a representação de um continente preenchido, cheio, completo, e outro vazio, sem vida, apenas com as suas fronteiras como enquadramento, sem uma história própria. Um pouco, acho que o artista traz esse debate aqui. Na obra O que nos une nos separa, de 2015, o artista traz o desenho da América do Sul com a linha do Tratado de Tordesilhas percorrendo verticalmente o continente. Abaixo, traz a frase do título da obra e uma escala gráfica, mas em vez de estar delimitando espaço, ela traz três momentos históricos: o Tratado de Tordesilhas, o Tratado de Madrid e a última unificação do território, no caso 2015, que foi quando foi feita a obra. Segundo Laureano, a separação entre a América Espanhola e a América Portuguesa na época da colonização repercute até hoje na relação entre os países. Aspas para o artista. Vendeu-se a falsa ilusão de união e levou-se para casa um afastamento abissal. Por isso, o título do trabalho está gravado no próprio mapa, como uma inscrição de leitura desta cartografia. Aqui na obra Novos Brasília Tipos, Invasão, Etnocídio, Democracia Racial e Apropriação Cultural de 2016, é quase como uma releitura da obra de Giordano Rosselli, não sei se eu pronunciei correto, Brasil Nova Tábua, de 1598. Os dois mapas apresentados, essas duas obras, né, são representações da mesma época e território. Mas no primeiro não, desculpa, no de Giordano, é apresentado o imaginário do europeu, retratado pelo homem primitivo canibal, que está aqui, que é o imaginário que os europeus tinham dos indígenas. Já no de Laureano é feito um retrato de um povoado sem a presença humana. Em substituição à população indígena, é incluída a palavra etnocídio. Então, dessa forma, podemos concluir que Laureano aborda a temática cartográfica pela ótica histórico-territorial e de pertencimento social e étnico na formação do Estado brasileiro, e como as narrativas impostas por culturas dominantes desde a colonização das Américas são metidas como forma de controle de poder sobre uma população periférica à história dos livros didáticos. É possível ver tais discussões nas rotas dos navios que transportavam africanos escravos, na força de trabalho da terra e na representação do imaginário indígena. Apesar dessas populações hoje não serem mais escravizadas, elas ainda pertencem a um lugar periférico da sociedade e não de liderança. Exemplo que pode ser muito fácil de visualizar através da história dos governos brasileiros, que não existem a representação desses povos. Quanto ao aspecto da materialidade das obras, conforme explorado antes, o artista trabalha os materiais comumente encontrados em comércios que não são especializados em artes, possibilitando um deslocamento de seu trabalho para além dos espaços museológicos. O desenho em pemba branca, pertencendo ao universo da Umbanda, uma religião sincrética brasileira, está presente em grande parte de suas obras, bem como os mapas em tecidos, que mais se parecem a bandeiras, com uma narrativa ecoando no vento da história. Ao trabalhar de forma expressiva o desenho fronteiriço do território brasileiro e estampar as várias versões que o Brasil já foi desenhado, que são possíveis de ser observadas nas obras que eu trouxe aqui nessa apresentação, o artista conversa com os mapas históricos e o mapa como logo de Benedict Anderson, e apresenta a sua identificação nacional na escolha do material trabalhado de forma mais significativa, a pemba branca. Ao mesmo tempo, usa esse mapa histórico como uma ferramenta política para questionar os padrões culturais.
Por hoje é isso, muito obrigada.